Gaudet Mater Ecclesia. O Bispo de Roma é sinal e instrumento de unidade e, como tal, nos orienta no modo de vivenciarmos o concílio. Nesse bloco, iremos conhecer como os papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco se relacionaram com o Concílio Vaticano II. Quero imensamente bem a esses papas, mas dois estão de maneira especial no meu coração. E não escondo a alegria de pronunciar. O Papa João XXIII, São João XXIII, o Papa iluminado da convocação do concílio e da primeira sessão do concílio. Depois, aqui também carinhosamente, quero proclamar o meu relacionamento pessoal. Ele também me nomeou bispo. Como é que eu posso não deixar de nomear o Papa Paulo VI? Com o seu documento, inclusive, a Evangelii Nunciandi, que é um dos documentos mais atuais ainda hoje na Igreja. De tal forma que, sem dar conotação de comparação, esses dois papas, João XXIII e Paulo VI, são os amados e queridos papas do Concílio Vaticano II. Os dois outros grandes papas, João Paulo II, São João Paulo II e Bento XVI, também procuraram concretizar o concílio. Mas eu sempre digo que em muita coisa interpretaram o concílio à luz do Concílio de Trento. E por isso também nós conhecemos na Igreja avanços e retrocessos. Não quero atribuí-los aos papas, mas evidentemente eles também, com a mentalidade deles. Eles têm a mentalidade. O João Paulo II veio de uma igreja perseguida, de uma igreja massacrada lá na Polônia. E o nosso querido Bento XVI veio de uma igreja alemã. E eu sei assim como é que é também uma igreja alemã. Os alemães não são do tipo latino-americano, porque eu também fui bispo lá na minha querida Blumenau, marcantemente uma cidade de origem alemã. De tal forma que no Concílio Vaticano II, esses dois papas, João XXIII e Paulo VI, eles realmente marcam historicamente a trajetória da Igreja e do Concílio Vaticano II e moram no coração desse velho bispo. João XXIII, ele foi o grande sonho, iluminado pelo Espírito que ele teve de fazer essa abertura na vida da Igreja, mas que logo parte para Deus. Penso que Paulo VI ficou com o que ele não esperava. Não é? Então, ele realmente fez todo o dinamismo do concílio acontecer, e isso vem como um fio condutor na história dos outros papas. Não é? Se a gente pensa, o Papa João Paulo II, ele vai ser um Papa que vai levar uma das perspectivas do concílio adiante com muito dinamismo, que é justamente a questão do diálogo. Não é? Então, são perspectivas que cada um dos papas vai aderindo e vai focando mais. E se a gente pensa o Papa Bento XVI, devido todo o contexto no qual o Papa já de idade também, a gente sente isso, ele dá uma certa continuidade àquilo que o Papa João Paulo II vinha fazendo. Mas o tempo dele é um tempo diferente também quando a gente pensa um teólogo. Um teólogo, alguém que estava acostumado à academia,
depois na Congregação para a Doutrina da Fé, a idade, isso fica difícil no dinamismo que vinha do Papa João Paulo II. E agora o Papa Francisco. O Papa Francisco, eu costumo dizer que ele é uma espécie de João Crisóstomo do século IV, porque é um Papa dinâmico, de idade, mais dinâmico, e é um Papa que na sua simplicidade, ele é sutil também, na forma de penetrar nas aberturas das janelas. Então, ele vai vivenciando o Concílio Vaticano II naquilo que estava bem inerente também à intuição do concílio, que é a questão dos pobres. Então, eu penso que são perspectivas que pertencem ao concílio, mas que cada um dos papas vão assumindo uma perspectiva. Até recentemente, nós ainda estávamos naquela fase de reação ou a favor ou um pouco de contrariar os excessos, né, em relação à herança do concílio. Por exemplo, de uma certa maneira, é verdade que o pontificado de João Paulo II tentou, né, retificar, né, certas coisas. Bento XVI, eu acho que fez um trabalho muito bom de esclarecimento doutrinário, mas o Papa Francisco talvez seja o primeiro pontífice que é produto realmente do concílio, entende? Eu acho que ele é o primeiro, porque os outros todos, inclusive o próprio Bento XVI, foram participantes do concílio, o Bento XVI como assessor, né? Então, eles foram protagonistas, mas eles, ao mesmo tempo, já vinham com uma bagagem. O primeiro que é realmente pós-concílio, e que, de certa forma, a sua possibilidade de existência só existe por causa do concílio, é o Papa Francisco. Não, é inconcebível a eleição de alguém como ele se não tivesse havido o Concílio Vaticano II. Os outros não. Os outros você poderia imaginar. Por exemplo, o Paulo VI sempre se imaginou que ia ser o papável, né? Sempre, muito antes do concílio, né? Figuras como João Paulo II, talvez menos, porque era estrangeiro, não era italiano, né? Não era da Itália, mas era mesmo mais ou menos da linha. Bento XVI também. O primeiro pontífice cuja simples existência histórica é impensável sem o concílio é o Papa Francisco. E, ao mesmo tempo, eu acho que vai caber a ele, né, levar isso mais adiante naquilo que for necessário. O concílio se deveu, em grande medida, à figura carismática de João XXIII, que o convocou, talvez sem a percepção da complexidade e das consequências deste ato. Aí também está muito a presença do Espírito, não é? Aí tivemos a aventura de termos tido um grande Papa Paulo VI, um grande teólogo e pensador e conhecedor, inclusive, da Curia Romana, não é? Que teve as condições para levar adiante, não é? Esse evento de grande envergadura e o levou a bom termo, não é? Com muitas dificuldades. Depois tivemos o pontificado de João Paulo II, não é? Que já foi, de certa forma, não é? Um freio a essa renovação do Vaticano II, dadas também, né, as oposições, as contestações e também aos medos que a Igreja teve de levar adiante essa reforma. O pontificado de Bento XVI, poderíamos dizer, não é, que em relação a João Paulo II, foi quase que o estancamento dessa renovação conciliar, para não dizer também que houve muitos retrocessos, né, mas pelo menos o estancamento. E com agora o Papa Francisco, nós podemos dizer, não é, que há uma retomada dessa renovação do Concílio Vaticano II, tanto que ele é lido como um Papa que se assemelha muito a João XXIII, por um lado, não é, pelo seu carisma, pelas suas intuições, por sua abertura ao mundo, não é? Mas ele tem também, como jesuíta, não é, o preparo de um Paulo VI, não é, de fazer esse caminho, não de forma simplesmente carismática, mas também de forma pensada, consequente, não é? Através de processos que envolvem
sínodos, as conferências episcopais certamente vão ser também, não é, chamadas a contribuir, não é? Então nós temos um Papa reformador, não é, na atualidade, que nada mais é do que aquela reforma que o Vaticano II preconizou e que não se havia feito por diversas razões, não é? Então essa renovação, sobretudo estrutural da Igreja, este Papa tomou a peito e está colocando de pé. Então nesse sentido, não é, que o Concílio toma um novo fôlego, não é, com esse novo pontificado. Veja que interessante. Quando morre Pio XII, eu tinha só 4 anos. E me lembro muito vagamente em casa, uma família católica, os pais dizendo, morreu o Papa. E era um acontecimento fantástico naquela época, uma coisa assim que parava o mundo, né? A Igreja Católica no Brasil era praticamente a totalidade da população. Então a gente levou um susto. E João XXIII, quando assume e logo em 1959 já anuncia que quer fazer um concílio na igreja, já causou um espanto. Teve gente no concílio da Cúria Romana, Cardeal Ottaviani, por exemplo, que sempre se opôs, foi oposição da hora primeira. Quis interpretar o que João XXIII dizia, dizendo, não, ele não quis dizer bem o concílio. E João XXIII teve que voltar dizendo, não, o que eu queria dizer era concílio mesmo. Né? Então João XXIII é o homem que é a marca do concílio. Ele que queria abrir a igreja para o diálogo com um atraso imenso, porque a igreja sempre vem muito atrasada nos processos. Você imagine, no começo, no final do século XIX para o XX, com Leão XIII, com Reno Novato, nós já chegamos anos e anos atrasados querendo dialogar com a classe operária. Já tínhamos perdido praticamente os operários. E a igreja que tinha dado as costas para a modernidade, para o iluminismo, para a idade da razão, atrasadíssima. João XXIII então queria recuperar esse tempo todo perdido, abrindo a igreja para o diálogo com o mundo. O Vaticano II não deu conta. Isso é importante ressaltar, porque o Vaticano II ele estava falando com uma modernidade que já estava em decadência. Então, é por isso que nós estamos sempre atrasados nos processos sociais, políticos, econômicos, culturais, os processos humanos. Mas João XXIII é essa figura. Paulo VI, ele teve o grande mérito de, primeiro, dar continuidade à obra de João XXIII. Ele que tinha sido o homem dos operários, o bispo dos operários, o cardeal dos operários em Milão, que tinha ido para o presídio, para a fábrica. Ele tinha uma trajetória bonita. Então Paulo VI deu continuidade à obra de João XXIII e conseguiu ter a façanha de fechar o concílio até... se a gente tomar a complexidade de tudo, até em tempo bom, considerando que Trento durou muito mais e quase que não fecha, né? E o Vaticano I que ficou em aberto. Então, o Paulo VI é um grande nome também ligado. Agora, veja que interessante. O cardeal Wojtyła, que vem se transformar depois no Papa João Paulo II, né? Na substituição a João Paulo I, que passou 33 dias apenas e que não conseguiu, né, realizar o seu episcopado, a gente não sabe o que ele ia fazer com o seu pontificado. Né? A gente só deduz daqui e de lá, mas não dá para... João Paulo II, Carol Wojtyła, ele tinha participado do concílio, Vaticano II. Mas ele participou, é interessante observar isso, desde uma chave de leitura de uma Polônia pisoteada pelo regime comunista. Então, é outra maneira de participar do concílio e de receber as conclusões do concílio.
A Igreja da Polônia é profundamente conservadora, pré-conciliar. Mas, devido à sua situação, pisada, massacrada por um regime, pelo regime comunista. Então, o Papa, ele tinha participado como cardeal no concílio, mas ele participou dessa forma, né, olhando as novidades todas, mas com muita reserva, a partir do seu próprio sofrimento, do seu próprio país. Ele não conseguiu beber do espírito do Vaticano II. Embora os seus textos, suas encíclicas, todos eles fazem referência a um ou outro documento do concílio. Todos os seus documentos fazem referência ao concílio. Mas é a recepção do concílio muito diferente do espírito que moveu tanto João XXIII quanto Paulo VI. Cardeal Ratzinger, Bento XVI, nosso Papa emérito, um teólogo do século, né, a gente pode classificá-lo assim. Bento XVI também teve a sua hermenêutica e passando por um processo também pessoal. É interessante observar isso. No primeiro momento, Cardeal Ratzinger é tido como perito no Concílio Vaticano II, um dos teólogos. Em 68, com o grande movimento libertário, capitaneado pela juventude francesa, mas que vai e chega até a Alemanha, aqui no Brasil, aquela época do AI-5, a morte, o assassinato do estudante no Rio, em dezembro de 68. Então, 68 é um ano fantástico, mas marcou profundamente a trajetória pessoal do cardeal Ratzinger. Ele que era professor em Tubinga, numa grande universidade na Alemanha, ele sofre o impacto desse movimento libertário de 68, onde os jovens invadiam as classes de aula, rejeitando a teoria que estava sendo pregada. E ele acaba se refugiando em Regensburg, que é um centro também importante na Alemanha, mas não se compara com aquele que ele estava antes. Então, ele também está na origem da revista Communio, que é uma revista que foi lançada em contraposição à revista Concilium. Então, desde o começo, né, aí de 68 em diante, a gente vai tendo o cardeal Ratzinger um pouco mais pessimista em relação ao Concílio Vaticano II. E até em relação ao futuro da Igreja. Vale a pena ler o livro dele, A Fé e o Futuro, de 1971, onde ele já, no último capítulo, que diz como será a Igreja no ano 2000, ele já deixa claro que é uma espécie de um pessimismo. Ele acredita no pequenino rebanho, que é uma comunidade dos radicais evangélicos, cristãos, católicos ali, mas ele já percebe que a igreja da massa, a igreja da maioria católica, essa não tem futuro. 1971. Mas, para compreender realmente Cardeal Ratzinger e o Concílio Vaticano II, leitura obrigatória é a sua entrevista, publicada na Itália, Rapporto sulla Fede, que ele deu uma entrevista a um jornalista, Messori, que é seu amigo, e aí ele expõe todo o seu descontentamento com o concílio, onde ele diz, 85, já são 20 anos de fechamento do concílio, onde ele diz, sem sombra de dúvida, os últimos 20 anos foram muito desfavoráveis para a igreja. E aí ele vai mostrando que, de fato, erraram na nomeação de bispos, porque nomearam bispos com critérios de abertura para o mundo,
erraram no apoio a essa ou aquelas tendências teológicas. Ele aposta, ele joga todas as suas fichas nos movimentos. E ele cita comunhão e libertação, focolar, neocatecumenato, a renovação carismática. Então é aí que ele acredita que a primavera do concílio vai por aí. Onde ele faz uma ironia bastante grande com a teologia latino-americana, dizendo que não existe teologia latino-americana. Na verdade, o que tem é o sotaque alemão, francês, por detrás da teologia que se chama latino-americana. Então, Rapporto sulla Fede, que foi traduzido aqui no Brasil por A Fé em Crise, esse livro é fundamental para entender Cardeal Ratzinger e o Concílio Vaticano II. E o sínodo realizado em 85, de fato, vai mostrar a grande virada da Igreja. Daí por diante, a implementação de um projeto chamado Restauração da Igreja. Restauração, onde o Cardeal Ratzinger, então, ele deixa nessa entrevista tudo aquilo que depois o sínodo de 85, de uma certa forma, vai ser uma baliza para a gente entender, né, por que o Concílio Vaticano II foi sendo abandonado de maneira sistemática. A expressão povo de Deus some, as sebes vão ser sempre vistas com suspeitas, reuniões de clero, reuniões de bispos, assembleias de bispos, se uma conferência faz uma reunião com outra conferência de outro país, já é colocada como suspeita. O CELAM vai sofrer um controle rigoroso. Um Papa que não participou do concílio vem com suas palavras e gestos demonstrando que apreendeu o espírito do concílio. É o Papa Francisco. Então, dos papas posteriores ao concílio, é o mais conciliar. Todos eles conheciam o João 23, lá em Roma, aquele sorriso que representa. Fui visitar a terra onde ele nasceu, nascido lá naquela aldeiazinha, e conheci também o Papa João Paulo II, Bento XVI. Porém, sem diminuir os outros, parece que cada um tem uma função, vai fazendo caminhar a igreja. Mas no momento temos uma graça especial, que é o Francisco. É outro presente de Deus. E falando claro, quero uma igreja que vá para as ruas, quero uma igreja que não tenha mofo de sacristia, quero uma igreja do diálogo, quero uma igreja entre jovens e idosos, quero uma igreja dialogante, quero uma igreja da santidade. É um coroamento do concílio, o presente do Papa Francisco entre nós. Bem, não podia ser diferente, né? O concílio foi feito, é um concílio válido, um concílio da Igreja, e é natural que o Papa, qualquer que ele seja, depois do concílio, ele põe em prática, aí seja o compromisso dele, fazer valer o concílio e fazer produzir frutos ao concílio. Isso foi feito desde Paulo VI, o grande Papa, que foi beatificado no dia 19 de outubro deste ano, 2014, no final da Assembleia Extraordinária do Sínodo. Paulo VI foi um grande Papa, que primeiro soube conduzir o concílio e com tranquilidade até o final. E depois do concílio soube também incentivar a Igreja a pôr em prática o concílio, mas também teve um trabalho imenso de manter unida a Igreja, porque depois do concílio, alguns anos depois, começaram a surgir as interpretações, digamos assim, contrastantes do concílio, e cada um, né,
querendo dizer, esta é a interpretação certa, aquela interpretação certa. E às vezes, claro, as duas interpretações se completavam, mas eventualmente isso, quando cai em certos ambientes, começa a criar radicalismos, né? Então o Papa Paulo VI teve o papel importante de manter uma linha na interpretação do concílio, ele naturalmente com a autoridade pontifícia, né, de Papa. E Paulo VI, um grande Papa, teólogo, um Papa aberto, visionário, Papa que lutou para que o concílio realmente produzisse seus frutos. Mas é difícil de falar de Paulo VI sem falar de João Paulo II, que durante o seu longo pontificado, ele que também foi um padre conciliar, né? E Papa João Paulo II, inclusive, esteve, quanto se sabe, na elaboração, na comissão de elaboração da Gaudium et Spes, foi um dos peritos e dos grandes incentivadores da Gaudium et Spes. Pois o Papa João Paulo II foi um outro grande Papa do concílio que ajudou muito a Igreja a ter uma linha, digamos, de interpretação do concílio conforme o magistério. O Papa João Paulo II já teve o trabalho de tentar amarrar o novo ao antigo, que às vezes já estava surgindo a ideia, o que era antes do concílio não vale mais, o que é depois do concílio é que vale. Então era necessário que justamente se mantivesse unido o antes e o depois, não são duas igrejas, né? E não são dois ensinamentos. E da mesma forma, Bento XVI, que era teólogo do concílio, muito jovem ainda, mas era teólogo, assistente do cardeal de Colônia, quanto eu me lembre, né? Ou de Munique, assistente do cardeal de Munique durante o concílio, era um teólogo jovem, mas o Papa Bento XVI estava muito por dentro do concílio. E dele vem esta chamada justamente a manter a sadia hermenêutica do concílio, 40 anos depois do concílio, né? Agora já estamos nos 50 anos depois do concílio, mas Bento XVI falou muito desta hermenêutica da continuidade. O concílio não pode ser interpretado como se tivesse sido uma ruptura com o antes. Não existe uma igreja do antes e uma igreja do depois. É a mesma igreja, que se expressa de formas novas. E isto já apareceu no discurso de abertura do Papa João XXIII. O Papa João XXIII chamando a igreja a se expressar de forma nova e a dizer o Evangelho de forma nova, mas o mesmo Evangelho, né, ao mundo que mudou e ter novas posturas diante do mundo, num mundo que mudou. Mas a igreja, digamos assim, não tem um outro Evangelho, é o mesmo Evangelho, não tem uma outra fé, é a mesma fé. E isto foi muito afirmado pelo Papa Bento XVI, ajudando a igreja a manter firme esta postura, digamos, esta hermenêutica da continuidade entre o antes e o depois, onde houve uma grande evolução, certamente. Houve, sem dúvida, grandes variações pastorais, na autocompreensão mesmo da igreja, mas não mudanças doutrinais, não houve mudanças doutrinais entre o antes e o depois. Sim, é muito bonito os papas, quando a gente vê João XXIII, então aquele que convoca o concílio. Paulo VI, claro, o concílio iniciou, João XXIII faleceu. Paulo VI continua o concílio e dá o início da aplicação do concílio já em 78, quando o Papa Paulo VI vai concluir seu pontificado pelo falecimento. Nós vemos que o Papa Paulo VI já percebe a dificuldade, as alegrias e as dificuldades. Ele diz as sombras e o sol do concílio. Depois vemos João Paulo II, o Papa que participou como padre conciliar, é um Papa que participou. Depois o Papa Bento XVI, é um Papa perito também que participou do concílio, por isso vemos eles ligados aí. E o Papa Francisco atual, que vai estar no momento após Bento XVI, onde o concílio também estava levantando uma questão de hermenêutica de interpretação e de um momento de crise também. O Papa Francisco então vai ter que voltar de novo à memória do concílio e propor caminhos, mas mostrando, não tanto preocupando-se, vemos o Papa Francisco não se preocupa tanto da hermenêutica, mas na globalidade do concílio, dando uma luz e mostrando que a consciência que o concílio faz
da situação desafiadora, mas a consciência da igreja é uma consciência de ser autêntica, de ser testemunha, de ser verdadeira. Então a igreja, corpo de Cristo, o povo de Deus, em sinal de comunhão, se torna evangelizadora. E por isso o Papa Francisco insiste, saiamos da igreja, vamos para a realidade, vamos para o mundo. E se parte de Jesus Cristo, se parte da conversão, e se parte da autenticidade, e vai-se para os atos, vai-se para a caridade, vai-se para a misericórdia. Por isso o Papa Francisco é aquele Papa que justamente a providência divina nos coloca no tempo atual para dar, depois de 50 anos, esta efetividade ao concílio, mas a um serviço claro ao povo, ao projeto de Deus, e aquilo que a igreja deve ser, autêntica, testemunha seguidora de Cristo, por obra do Espírito Santo e o seu amor. O João 23 realmente é uma figura que é muito carinhosa para todos nós, né? De muito carinho. Ele era uma pessoa assim extremamente bondosa, parece muito agora com o Papa Francisco, né? Não era assim um grande intelectual tipo Bento XVI, né? Mas era um homem do coração, era um homem de coração. Dizem que de vez em quando no Vaticano ele descia para tomar um cafezinho com os amigos dele aí no bar, não é? E para desespero dos seguranças do Vaticano, não é? E ele queria estar em contato com o povo. Então é um santo, bom, por nada ele é santo, né? São João 23, não é? E então ele benzeu também a cruz de profissão que eu trago. O resto não, batinas, nossas batinas foram embora, o cordão foi embora, mas a minha cruz de profissão eu tenho e foi benta pelo João 23, né? E ele então recomendou isso, adornamento, conversão permanente. O concílio vai começar, vai se realizar, mas depois teremos um grande trabalho de adornamento. Então, de coração sincero, bom, amoroso, vamos assimilando o concílio. Esse foi. E ele fez, tchau. Depois da primeira sessão, ele foi. E veio ali o Paulo VI, que teve a grande tarefa de realmente implementar, terminar, promulgar todos aqueles 16 documentos e especialmente depois empurrar a igreja para que se torne realidade. Uma figura inesperada, né? Porque ele era mais assim um pastor, né? Embora tivesse sido um diplomata do Vaticano, ele tinha aquele lado de camponês, muito ligado à terra. Recentemente eu soube que existem cartas do Dr. Alceu Amoroso Lima, a filha dele, que era priora aqui do mosteiro, né? Das Beneditinas em São Paulo, em que ele revela até um certo desespero, né? Porque havia aquela ideia de que depois de um Papa de uma intelectualidade extraordinária, como o Pio XII, a Igreja tinha feito uma escolha inexplicável, né? E, no entanto, nós vimos como, de fato, o Espírito Santo atua na história da Igreja, porque ele, desde o início, foi uma surpresa extraordinária, né? O impacto que o Papa João XXIII teve no mundo foi, sem dúvida nenhuma, o maior até hoje, né? Nós, como temos sempre a tendência de atribuir a maior importância aos fatos recentes, pensamos que tenha sido o Papa Francisco ou o Papa João Paulo II, mas a verdade é que, no caso de João XXIII, ninguém esperava, né? Agora todo mundo já espera que a Igreja surpreenda, porque já houve várias surpresas em seguida, né? Uma após outra. Mas naquela época foi a primeira vez, né? Então foi um choque tremendo, né? Dentro e fora da Igreja, né? O Papa João XXIII foi o primeiro que impressionou Khrushchev, né? Que era o líder soviético, né? Impressionou a todos, né? Inclusive ele teve uma recepção muito grande fora da Igreja Católica, né? Muito favorável, né?
a pregação de renovação. O João 23 foi quem convocou o concílio. E ele era uma coisa que ninguém esperava, viu? Já outros papas antes dele, sobretudo Pio XII, também sentiam necessidade de uma coisa assim. Mas ele dizia, nós não temos teólogos para um concílio. O concílio, a visão deles era um negócio muito amplo, né? João 23, logo que foi eleito Papa, num daqueles primeiros encontros com os cardeais, ele então anunciou que ia convocar um concílio. Dizem que na hora todo mundo ficou assim parado, ninguém podia esperar uma coisa assim. Então depois ele disse que aquilo foi como que uma inspiração, foi um vento que passou. Enquanto ele conversava com o cardeal Tardini, que era secretário de Estado dele, não é? Então veio aquela coisa assim, e ele viu que era a mesma coisa de Deus. Então anunciou o concílio. Enquanto só o anúncio, a coisa correu pelo mundo, né? Ali ele quis imprimir exatamente isso, quer dizer, toda a igreja precisaria se despertar para esta sensibilidade. E o que é mais curioso é o caminho para Deus, é o caminho para a transcendência, o caminho para a espiritualidade. Então a sensibilidade com o humano, não considerar o ser humano como descontado. Ele está presente com nuances diferentes, com histórias diferentes e precisa ser levado em conta. João 23 era assim, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se comportar, de ser pastor, pela sua relação estabelecida com as pessoas. Era um homem da proximidade, é um homem de Deus porque era muito próximo do humano. Então, eu acho que ele consegue levar isso para marcar, assim, digamos, o primeiro tom do concílio. Porque depois ele morre, né? Evidentemente vem outras reflexões, mas esse primeiro tom, ou como o diapasão, né? Para afinar o instrumento e a voz para pegar o tom, então é esse o tom. É por isso que Gaudium et Spes é um documento importantíssimo, é por isso que Lumen Gentium é um documento importantíssimo, a visão do mundo, a visão de igreja, é por isso que se recupera a centralidade da palavra de Deus, consignada na Escritura, mas consignada também na história da igreja, no magistério, feita por pessoas, inspiradas por Deus, mas feita por pessoas, né? Daí a importância da celebração. Olha que coisa mais interessante, o concílio diz que a celebração litúrgica a partir daquele concílio deveria ser uma participação que contasse com a participação plena, consciente das pessoas, de toda a comunidade de fé, porque não era assim, e uma participação viva, intensa. Então tudo isso é resultado deste tom, né, maravilhoso que ele deu ao concílio. Eu queria falar desses papas que foram envolvidos no processo conciliar, do grande Papa Paulo VI. Porque ele pegou o concílio andando, logo na segunda sessão, porque o Papa João 23 tinha convocado, morreu no fim da primeira sessão, né? Então ele apanhou o concílio andando e levou à frente até o fim. E mais importante ainda, ele implementou as decisões conciliares, né? Ele viveu pós-concílio, que foi um tempo tormentoso, porque todo mundo queria viver o concílio ao modo dele. 1000 interpretações, 1000 tentativas, 1000 experiências a partir do concílio, um pouco caóticas. E ele conseguiu segurar o barco da Igreja Unidade, com poucas lascas, né? Porque teve a questão dos lefebvrianos que não aceitaram missa em português, de frente com o povo, acharam que aquilo era uma ruptura, uma heresia, não aceitaram o Papa, etc. Então, outros que foram exagerados no sentido do progressismo, queriam inventar uma igreja nova, uma igreja sem hierarquia, uma igreja só do povo, uma igreja democrática, uma igreja popular, mas deu uma confusão. Mas ele manteve, sofreu muito, coitado. Sofreu muito. Eu analisei recentemente os discursos que ele fez no início de cada sessão, né? Da segunda sessão, da terceira e da quarta. Teve 4 grandes sessões, né? E, sobretudo, o discurso de conclusão do Vaticano II, dia 7 de dezembro de 1965, né? Porque 8 de dezembro foi mais solene, mas no concílio é maravilhoso. É um grande... Ele disse, para que se reunia o concílio? Para a glória de Deus. Será que estamos aqui para glorificar o Senhor? Para declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele está vivo num mundo que não crê mais nele, que Ele intervém, que a mão dele guia os povos. Que bonito,
grande visão. Então, Papa Paulo VI foi um Papa realmente grande, de grande inspiração, de grande visão teológica e que conseguiu realmente segurar a barca de Pedro. E agora temos ali esse Papa que, no fim, é também fruto de toda essa implementação de um concílio sapientemente conduzido por esse Papa que agora vai ser declarado beato no mês que vem, no mês de outubro. Paulo VI foi o homem certo na hora certa, muito abnegado, que praticamente focou toda a sua vocação, todas as suas energias, a sua oração, a sua atenção, o seu ser um homem de igreja, para implantar o Concílio Vaticano II apenas encerrado em 65. Né? Ele viu a abertura do concílio, ele tinha, digamos assim, ele assimilou com João XXIII os grandes desejos e as agendas que a igreja estava abrindo no concílio. Porém, sobrou para ele, como se diz, colocar em prática, transformar os esquemas e documentos num processo que a gente chama processo de recepção do concílio nas bases. Um concílio que agora começa a se dizer, a se aplicar, né, a interferir no ser e no agir da igreja nos 5 continentes. Com todos os sujeitos, clero, vida consagrada, laicato, movimentos, né? E com todos os seus interlocutores, o mundo da cultura, os crentes, os não crentes, as outras religiões, o meio ecumênico, os artistas, os homens de política, né? As mulheres, né? A juventude. Então, Paulo VI foi o homem que fez esse trazer o concílio e atravessou o que a gente chama as primeiras tempestades. Né? Aquelas tempestades das ondas de inovação que poderiam chegar brandas, serenas, trazendo uma nova brisa, ou podiam chegar como um tsunami, né? Dependendo de como as pessoas fariam esse serviço, esse trabalho de interpretar e aplicar o concílio. Ele segurou o timão da igreja na barca de Pedro, né? E ele tem alguns documentos que eu queria destacar como a aplicação do concílio, né, ao longo do pontificado dele, que eu acho estratégicos. O primeiro é Ecclesiam Suam, que tem esse nome porque começa Cristo com a sua igreja, Ecclesiam Suam, que é um documento de 64, exatamente na entrada dele no concílio. João XXIII morre, Paulo VI é eleito, e ele é chamado a fazer a sua primeira encíclica, que é uma carta programática de missão, e ele assume totalmente a agenda do concílio. Esse documento, ele tem um esquema que acabou inspirando em parte, ou acompanhando, digamos, os debates que depois deram origem à Gaudium et Spes. E nós estamos agora comemorando 50 anos, se não me engano, da Ecclesiam Suam. Nesse documento, Paulo VI ele faz um desenho da igreja em círculos concêntricos. A igreja que está com Jesus, a igreja que está com os cristãos, que estão em outras comunidades eclesiais e igrejas, a igreja que está com o mundo, com os homens de boa vontade, com as culturas, e você vê assim como que ondas que vão se abrindo e o eixo que atravessa é diálogo de salvação. Missão não é só anúncio em sentido unilateral, é interlocução. Missão é dialogar com o mundo e assumindo Jesus como palavra definitiva desse diálogo. A realidade toda é atravessada pelo Logos de Deus. Dia, Logos, a palavra que atravessa tudo. Dia, atravessar, e Logos, a palavra. O mundo é atravessado pela palavra de Deus. O mundo pede uma igreja que saiba se dizer e que saiba ouvir. E esse é o esquema, o miolo da encíclica Ecclesiam Suam. Um outro documento muito importante é Populorum Progressio, me parece de 69, já entrando, fazendo a porta para a década de 70. Populorum Progressio, porque em português é o progresso dos povos, é uma carta de humanismo cristão, onde ele coloca os princípios, os desafios, os sujeitos, os temas, os métodos, os fins de como se chegaria a um desenvolvimento integral da humanidade, em termos sociais, pessoais, econômicos, culturais, né? A Populorum Progressio se tornou a carta de apresentação da Igreja Católica perante as nações, a ONU, as grandes instituições, os fóruns de paz, o diálogo internacional e incrementou as pastorais sociais em cada diocese. Né? Populorum Progressio, que depois é relida, atualizada, retomada pelo Papa Bento XVI na sua encíclica Caritas in Veritate, que é de propósito uma releitura da Populorum Progressio.
E o terceiro documento que eu queria citar, de 75, Evangelii Nuntiandi, o anúncio do Evangelho, em que o Papa pega todo o Vaticano II, né, e transforma isso numa proposta de evangelização. Esse é o documento Evangelii Nuntiandi, que já nasce também de sínodos, de debates posteriores. Então, onde você encontra a proposta de evangelização do concílio traduzida num programa de evangelização, num projeto, numa proposta, é na Evangelii Nuntiandi, que é um dos documentos mais importantes para a América Latina, que vai dar origem ao modo latino-americano de evangelizar, vai incrementar o nosso jeito de fazer pastoral no Brasil, por exemplo, né? Evangelii Nuntiandi. E que agora é atualizado, relido, né? Também no seu aniversário de lançamento, pelo Papa Francisco, com a Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi, depois Evangelii Gaudium, o nome já diz, né, que há uma conexão, uma releitura. E o Papa Francisco relê Paulo VI e transforma essa leitura em sua carta programática de missão, que vai agora conduzir a gente até o próximo pontificado, né? Então, me parece que era um homem extremamente inteligente, muito culto, muito bem formado, refinado, e um homem livre, e que gostava de deixar os outros livres também, né? Ele era muito amigo de Dom Helder, embora ele tenha advertido Dom Helder algumas vezes, cuidado com o que você fala, né, Dom Helder? Mas Dom Helder tinha liberdade, por exemplo, de chegar para ele e dizer: santidade, por que você não sai do Vaticano? Vai morar numa paróquia, você é bispo de Roma, vai morar em outro lugar, faz um sinal forte assim. Bom, Paulo VI nunca fez, mas Dom Helder tinha liberdade de falar isso com ele, né? Então, eu acho que o documento Evangelii Nuntiandi, que é de Paulo VI, do ano 1974, se não me engano, é um dos melhores documentos, 74, é um dos melhores documentos que já foram produzidos na igreja nos últimos 100 anos, se não o melhor, né? Ali ele diz coisas importantíssimas, né? Que o homem moderno não escuta os mestres, escuta as testemunhas. E se escuta os mestres, é porque esses são testemunhas também, né? Então, o exemplo de Dom Helder é um mestre, sem dúvida, mas é uma testemunha. E por ser uma testemunha, é escutado, né? Então, isso é uma intuição fantástica, né? Quer dizer, que o testemunho é muito mais importante do que o ensinamento. Não pode mais a igreja ficar só sobre aquela que tem a verdade e ensina, dá para os outros estão no erro, são os burros, não sabem nada e a igreja ensinando. Não, quer dizer, uma pessoa simples, pobre, analfabeta pode ser um testemunho muito mais luminoso do que todos os ensinamentos havidos e por haver, né? Então, esse documento de Paulo VI, acho que reflete bem a experiência dele como Papa depois do Vaticano II, que ele teve que segurar toda aquela agitação que estava havendo dentro da igreja e centrar o foco na questão do evangelho, da evangelização. É preciso evangelizar, sim, mas a partir do testemunho. Exatamente, foi ele o herdeiro do concílio, a herança do concílio veio para a mão dele, né? Quer dizer, porque João XXIII começou, mas não chegou a acabar o concílio. Paulo VI é que encerra o concílio, é que vai pegar o final do concílio, justamente, né? E, quer dizer, ele foi um homem extremamente fiel à herança do concílio. Porque eu acho assim, quer dizer, um concílio não é uma brincadeira, não é um exercício de reflexão. É muito sério, é um evento eclesial onde se reúnem mais de 200 bispos da igreja, rezam juntos, pensam juntos os rumos da igreja. O que sai dali é uma coisa que tem que ser posta em prática. A reforma litúrgica não foi para brincar, porque o pessoal estava cansado do latim, não. É porque se chegou à conclusão que uma celebração em vernáculo comunica melhor com as pessoas. As pessoas não sabiam latim, né? E se queria integrar mais os fiéis na celebração eucarística, era preciso falar a língua que eles falam. Eu me lembro, eu fui às celebrações do pré-concílio. Eu ia com a minha avó, tinha um véuzinho na cabeça. Tinha um missalzinho de madrepérola que tinha umas figuras, umas historinhas. Eu ficava lendo aquilo que eu não entendia nada do que estava se passando. O padre de costas, sussurrando em latim, né? A gente sentado. Minha avó tinha um missal com 20 mil fitinhas, cada uma de uma cor, em francês, que ela ia passando para lá para cá. Mas ela era uma pessoa que tinha, era oblata beneditina, sabia. Os que não sabiam ficavam boiando no que estava acontecendo lá na frente, não é? Então, a reforma litúrgica foi uma tomada de consciência de que tinha que voltar, a missa pro popolo, né? Voltada para o povo, né? Integrar os fiéis, que os fiéis participassem. Isso foi um passo muito sério
Então dá agora para dar marcha ré e voltamos à missa em latim, no rito de Pio V. Bom, se alguém tem devoção, celebre lá sozinho, mas quer dizer, não se pode voltar atrás nisso, né? Então, justamente no pontificado de Bento XVI, teve todos aqueles adeptos do bispo Lefebvre que criaram, que se ordenaram a si mesmos e criaram um negócio meio à parte, onde eles celebravam em latim, no rito de Pio V, não sei o quê. Bento XVI teve muita paciência, não queria que eles fizessem um cisma, que saíssem da igreja e tal. Bom, então vários teólogos foram consultados, eu inclusive. O que você acha dessa atitude do Papa? Eu disse, olha, eu acho muito bonita. Agora, eu acho que tem que ter a mesma paciência que tem com os lefebvrianos, tem que ter com os teólogos da libertação, com os teólogos asiáticos, que estão fazendo teologia lá na Ásia, e que a Ásia tem 3% de cristãos. Então, se a gente for querer ficar católico ali fechado, bom, você não fala com ninguém, simplesmente, né? Quer dizer, eu acho que Paulo VI teve esse grande papel de ser fiel à herança que recebeu e levar até o fim do seu pontificado essa fidelidade, ainda que ao preço de um grande sofrimento seu, de incompreensão, de obscuridade, né? Paulo VI, né, que foi aquele que levou adiante, né? Foi ele que carregou o piano, né? Desde o início também, porque ele foi, desde o início, um grande... foi importante na organização, na realização. E depois, quando ele assume como Papa, então ele tem a tarefa de levar adiante os trabalhos conciliares. E também levar em conta também isso, foi ele que... foi o Papa que guiou a Igreja no início também da aplicação do Concílio Vaticano II. Né? E ele sofreu muito, né? Porque também ele teve que, em muitos momentos, dizer, não é assim que se faz, né? Isso não é, né, ser fiel ao concílio, não significa isso. Mas também foi um homem que ajudou muito, né, nos primeiros anos, né, da aplicação do Concílio Vaticano II. Ele foi uma figura que foi pouco... podemos dizer que foi pouco reconhecida, né? Não na igreja, acho que não, mas assim, fora da igreja, ele parece-me que foi uma figura que foi um pouco apagada, porque ele esteve entre o Papa João XXIII e o Papa João Paulo II. João Paulo I teve só 33 dias, né? Mas esses dois papas, né, João XXIII e João Paulo II, de fato, eles... tiveram, né, uma grande, por parte, né, também da imprensa, uma grande visibilidade. E o Papa Paulo VI foi quase que um pouco esquecido, né, foi quase que colocado à sombra. Mas acho que para a igreja não, né, ele continua tendo a sua importância. Aí quando começou a segunda sessão, a gente viu que a linha dele era especialmente continuar aquilo que já vinha sendo feito. No estilo dele, né? Não tinha o mesmo estilo. O João XXIII tinha aquele estilo bonachão, o outro era muito assim, não é expansivo como era João XXIII, mas deu continuidade à coisa, de tal maneira que o concílio caminhou, o Papa não interferiu nas coisas, né? Só quando ele achava que havia coisas assim, muito difíceis, então ele dizia para a gente suspender a votação. Suspender, para depois então ver o que fazer. Aí consultava um ou outro, etc., para poder dar continuidade. Né? O longo pontificado do Papa João Paulo II, São João Paulo II, Papa das multidões, de um modo distinto que Francisco também é, pontífice das multidões, João Paulo II, no longo pontificado, muitas vezes se referiu explicitamente ao concílio. Desde o seu primeiro grande texto, a encíclica sobre o Redentor dos homens, Redentor Hominis, depois o Unum Sint, que é uma encíclica sobre o ecumenismo, a série dos sínodos que ele foi convocando e repassando um por um dos grandes temas conciliares nas várias assembleias dos sínodos, depois assembleias especiais para os continentes, procurando verificar a aplicação do Concílio Vaticano II e o estado da Igreja e da evangelização continente por continente. Nós poderíamos tranquilamente dizer que o concílio é o referencial fundamental do pontificado de João Paulo II. Evidentemente, ele não era apenas um executor do concílio, porque no período medieval havia uma disputa entre conciliarismo e o pontificado. Qual tem mais poder na igreja, o concílio ou o papa?
E isso é coisa superada. Se sabe que quem governa ordinariamente a Igreja, na sua expressão universal, é o Papa. O concílio é convocado extraordinariamente quando há necessidade. Então, um Papa não se limita a aplicar o concílio como se ele fosse uma espécie de delegado conciliar. E João Paulo II não foi nada disso. Ele, no espírito do concílio, na referência fundamental aos textos do concílio, ele orientou a vida da Igreja nas mais de 2 décadas, quase 3 décadas do seu pontificado, na direção aberta traçada pelo concílio. Alguns historiadores questionam um ou outro aspecto, o acerto de uma ou outra questão, mas fundamentalmente a ênfase do papado foi a evangelização e ela está em plena sintonia com as escolhas conciliares. O peso do concílio é muito grande. A responsabilidade que o cardeal assume ao ser papa, não é, em relação ao concílio é enorme. Tá? E eu acho, né, que nem o próprio Ratzinger se libertou desse peso. Né? Que o concílio pesou demais nas decisões de Paulo VI, né? Que era um homem muito hesitante. Né? Eu trabalhei em Roma, né, durante Paulo VI, né, no IDOC, né, frequentava a sala de imprensa do Vaticano, né, e conheço um pouco das hesitações, né, do cardeal Montini. Né. O peso do concílio sobre o Wojtyła foi enorme. Né. A gente sabe disso, né, que muitas coisas que ele era favorável, né, ele foi contra. Né. O Wojtyła, um homem de grande inteligência, né, participou do concílio, né, foi um dos líderes da reunião de Aritia, né, tinha a confiança do padre Congar. Né, o padre Congar tem páginas elogiosas sobre o Wojtyła no Diário do Concílio. Né, no entanto, a gente viu um Papa, né, quase que com dificuldade de tocar para frente a Igreja na linha do concílio. Né? E o próprio Bento XVI. Se bem que o Bento XVI, pelo fato de ser teólogo, não se deixou muito se atrapalhar com o peso do pastoreio. Para ele, a inteligência que conta, então ele estava mais livre. É o que explica, né, o avanço que ele fez nos temas, inclusive, do próprio João Paulo II, como no caso da nova evangelização. A grande esperança é o Francisco, o primeiro Papa que não participou do concílio. O primeiro Papa que recebeu o concílio como uma grande novidade da Igreja e que tem a liberdade espiritual de seguir o concílio, sem estar como que marcado pelo peso da responsabilidade do que a Igreja era antes. O Papa Francisco, ele está com todo o seu entusiasmo, com todo o seu jeito de ser, com sua coerência com aquilo que ele vive, com aquilo que ele prega, né? Está vivendo como viveu o Bento XVI, como viveu João Paulo II, a Constituição, que é o Vaticano II, que são as nossas últimas, chamamos assim, de normas, os decretos, aí as constituições. Para quê? Para que eles sejam aplicados no seu dia a dia, para que a gente possa, de fato, não perder essa dimensão de diálogo pastoral, de presença e missionária da Igreja. De fato, o Papa Francisco vai resgatando nas suas falas, nos seus gestos, né, para que isso, de fato, aconteça da melhor maneira possível. Então, todos eles sempre inseridos dentro do contexto do Vaticano II, que é, para nós, vamos chamar assim, a lei magna no momento, né? Então, eles, em cumprimento disso, vão exercendo do seu jeito, do seu modo, cada um, e com a sua formação, as suas características próprias, essa dimensão do Vaticano II. A característica que a mim me marcou mais de Bergoglio, lá, quando convivemos, era a simplicidade. Era um homem que não queria destacar-se.
E acho que continua nessa mesma linha. A simplicidade. Ele, nesse sentido, assimilou o espírito do concílio. É um dentro do povo de Deus, com uma função, com uma responsabilidade. Ser um entre outros não significa, então, não faço nada, faço igual aos outros. Não. Você tem uma responsabilidade, você tem uma função. E acho que isso ele pegou muito bem, já como arcebispo de Buenos Aires. Né? Esse ser igual e ao mesmo tempo ter uma função de extrema responsabilidade e de extrema exemplaridade. Diz-nos o poeta Mário Quintana: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Talvez seja por isso que nós façamos sempre memória dos fatos. E é por isso, talvez, que nós façamos memória dos 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II. Esperamos, pois, que o dossiê Vaticano II, uma análise sobre o cinquentenário do Concílio, tenha sido útil. Quem quiser mais informações e assistir às entrevistas na íntegra, basta acessar a página www.virteos.org ou nosso canal no YouTube, www.youtube.com/virteos. Por falar em memória, fazer memória do Concílio Vaticano II é perceber a ação do Espírito Santo na Igreja, é perceber o novo Pentecostes, como nos afirma o patriarca de Antioquia, Inácio IV Razim. Sem o Espírito Santo, Cristo é o exemplar mestre religioso do passado. Com o Espírito Santo, é o Senhor ressuscitado presente na Igreja e no mundo. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é letra morta, edificante, inspiradora de comportamento. Com o Espírito Santo, o Evangelho é palavra de Deus, potência de vida. Sem o Espírito Santo, a Igreja é uma simples organização, diríamos uma ONG, prestadora de serviços, entidade filantrópica. Com o Espírito Santo, a Igreja é comunhão trinitária, corpo místico de Cristo, povo de Deus. Sem o Espírito Santo, a autoridade é dominação, busca de poder, concorrência com os grandes da terra. Com o Espírito Santo, a autoridade é serviço humilde, diaconia, a exemplo do Senhor que veio para servir, continuando o rito do lava-pés. Sem o Espírito Santo, a missão cristã é propaganda, concorrência religiosa e estatística, busca de influência. Com o Espírito Santo, a missão é Pentecostes, revelação do Senhor morto e ressuscitado, Salvador do mundo, palavra de vida. Sem o Espírito Santo, o culto, a liturgia, é evocação histórica, cerimônia bem ou mal produzida, onde a teatralidade torna o ministro o centro das atenções. Com o Espírito Santo, a liturgia é memorial do mistério pascal, celebração da paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor, antecipação da vinda final de Cristo, a parousia. Sem o Espírito Santo, o agir cristão é uma moral de escravos, obrigação sob ameaças de castigos divinos. Com o Espírito Santo, o agir cristão é libertador e transfigurado. Recupera a nossa semelhança com Deus, nos torna cristãos. Sem o Espírito Santo, vivemos o tempo presente na insegurança frente ao futuro. No Espírito Santo, o tempo é espera feliz do segundo advento do Senhor. Desperta os cristãos para que aguardem a vinda do Senhor, quando julgará os vivos e os mortos e abrirá as portas de sua cidade a todo o seu povo.